Bom, agora que eu fui adiante no material aqui que eu vi que esqueci pulei um exemplo, né? Na real não tinha terminado a explicação anterior aqui. Só tinha mostrado as equações que foram deduzidas ali, né? Opa, as equações que a gente chegou aqui para esse tipo de sal. E aqui tem um exemplo, né? Então, deixa eu... Aqui o exemplo aqui em cima, próxima página. Qual o pH de uma solução 0,1 molar de cloreto de amônio? Foi dado o Kb da amônia, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Também pediu para calcular qual é o grau da hidrólise. Então é só aplicar as equações aqui. Ó. São exercícios bem fáceis, tá? Não tem que inventar moda aqui. É ver o que pediu e olhar qual é a equação correta que vai ter que pegar para fazer o exercício, né? Então, para calcular o pH de uma solução desse tipo de sal, como é que é? Qual é uma das dificuldades de fazer o exercício? A primeira dificuldade de todas é essa. Tem que bater o olho no sal formado e saber. O cátion veio de ácido de base forte ou fraca. O ânion veio de ácido forte ou fraco, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, cloreto de amônio. O cloreto vem de ácido clorídrico, ácido forte. E o cátion aqui, o amônio veio de uma base fraca, que é a amônia, né? Então, sabendo disso, a gente vai saber que a equação que a gente usa para calcular quantidade de íons H+, de sal oriundo de base fraca e ácido forte, a equação é essa. Então, eu só coloco as informações nos seus devidos lugares ali, está aqui o resultado da concentração de íons H+. No caso aqui, pediu o pH, né? Então, depois que a gente achou a concentração de íons H+, faz menos log desse valor, está aqui o pH. E depois, como o sal é desse tipo aqui, a equação para calcular o grau de hidrólise de sal desse tipo aqui, a equação é essa. Então, a gente entra com as informações nos seus devidos lugares, faz o cálculo e a gente já tem o alfa aqui. Por exemplo, se perguntou para ti qual é o grau da hidrólise, tu pode dar a resposta essa daqui, por exemplo. Ó. Só o valor aqui entre 0 e 1. Se o exercício pedir em porcentagem, tu até pode pegar isso aqui, multiplicar por 100 e dizer em porcentagem, entendeu? São dois jeitos de dizer a mesma coisa. Bom, então agora a gente já vai para a última categoria de sal, né? Que é esse sal aqui, ó. Sais oriundos de ácidos fracos e bases fracas. Então aqui, até para facilitar a minha vida aqui, né? Eu peguei já um ânion que a gente já viu, que é o ânion acetato. Vem do ácido acético. Então, é um ânion que vem de ácido fraco. E peguei o cátion amônio, que vem da amônia, que é uma base fraca. Imagine, esse sal aqui é um sal bem comum, acetato de amônio. Se eu coloco acetato de amônio em meio aquoso, será que a gente tem reação de hidrólise? Então, é aquele mesmo esquema de sempre, né? Imagina um becker aqui só com água, a água gera íons OH-, gera íons H+, no meio aquoso. Se eu coloco o sal acetato de amônio, as moléculas de água vão solvatar o sal, né? Vão solvatar os íons do sal. A gente vai ter o cátion amônio e os ânions acetato. E aí é que vem aquele esquema. Quando existir o cátion amônio em meio aquoso, será que ele vai ficar desse jeitinho aqui? Não. Cada vez que um ânion amônio encontrar OH- lá dando sopa, vai acontecer reação química. Para quê? Para voltar a formar amônia. Lembram disso? Está até destacado aqui, ó. Se existir cátion amônio em meio aquoso, ele reage com o OH- e o equilíbrio vem para cá, porque o equilíbrio é deslocado para a esquerda aqui, para formar o amônio. E o mesmo esquema no ânion acetato. Cada vez que existir acetato em meio aquoso, ele vai lá e reage com os íons H+, e volta a formar ácido acético. É isso que eu quis mostrar aqui, ó. Os amônios sempre vão reagir com os OH- para formar a amônia, a base fraca, que é pouco dissociada, né? E os ânions acetato vão sempre reagir com o íon H+, para formar um ácido fraco, que também é muito pouco dissociado, certo? Então aqui percebam que a gente tem hidrólise tanto do cátion como no ânion. Aqui a gente vai ter até um dilemazinho aqui que eu escrevi aqui embaixo, ó. Lembrem que eu sempre falei assim, ó, por exemplo aqui, ó, se o cátion reage com o OH-, a gente está gastando a quantidade de OH- aqui da solução, né? Teoricamente ia ficar sobrando H+. Só que no mesmo momento em que tem um cátion diminuindo a quantidade de OH- que vem da água, também tem um ânion diminuindo a quantidade de H+, que vem da água. Então a gente tem assim, ó, uma espécie, entre aspas, de competição, né? Quem que diminui mais os OH- ou o H+? Será que é o cátion que vai diminuir mais a quantidade de OH- da água, ou é o ânion que vai diminuir mais a quantidade de íons H+ da água? Pessoal, eu vou tentar explicar isso antes de ir para a próxima tela. Quem vai nos dizer quem que ganha a briga entre os dois é a gente olhar a constante ácida ou a constante básica do produto das reações aqui, entenderam? Vamos pegar um exemplo assim, ó. Vamos chutar aqui, antes de eu ir para a próxima tela. Vamos chutar aqui que a constante ácida do ácido acético seja um valor numérico maior
do que a constante básica da base amônia, porque aqui, ó, acetato com H+ forma ácido acético, tá? E amônio com OH- forma amônia. Vamos chutar, tô chutando aqui, que a constante ácida do ácido acético seja um valor numérico maior do que a constante básica da amônia. O que quer dizer isso? Quer dizer que os dois são fracos, ok? Só que o ácido, a base é mais fraca que o ácido, entenderam? Ó, os dois são fracos. Não vamos dizer que um é forte e outro é fraco, tá? Os dois são fracos. Só que entre os dois, o ácido não é tão fraco assim. Ele é um pouquinho mais forte que a base, entenderam? Então, cada vez que a gente tiver uma situação onde o ácido formado é fraco, mas a base formada é fraca, só que um dos dois é mais fraco que o outro, o que é um pouquinho mais forte que o outro faz prevalecer mais os íons H+ na solução. Então, vamos ver se eu consegui ser claro aqui. Nesse meu exemplo, nessa minha hipótese que eu inventei aqui, de que o ácido acético seria uma constante ácida um pouquinho mais alta que a da amônia, da base, eu teria um leve excessozinho de íons H+ aqui do que os de OH-. É bem isso, vamos tentar... E aí, bom, se vocês concordam, chegaram até aqui e entenderam, nesse caso aqui, embora eu tenha hidrólise tanto do cátion como do ânion, pelo fato do constante ácida do ácido fraco formado ser um pouquinho mais alta que a da base, vai fazer com que o pH da solução ele baixe de 7, ele vai baixar um pouquinho. Porque dos dois elementos formados ali, do ácido fraco formado e a base fraca, o ácido fraco não é tão fraco como a base. Então o pH vem para o lado do ácido. E o mesmo discurso vale para o contrário. Vamos supor que a base formada aqui, a amônia, tivesse uma constante básica um pouquinho maior do que a do ácido fraco, que era o ácido acético. Aí inverteria, aliás, né, a explicação. A base ia deixar ficar sobrando um pouquinho mais de OH- em meio aquoso do que o ácido. E aí então a gente perceberia que o pH ia subir, ia vir um pouquinho mais para cima do 7. Entenderam? Por quê? Porque a base tem uma constante básica um pouquinho maior do que o ácido fraco formado. Certo? Então é isso que eu quis explicar nessa explicação aqui, ó, que a gente sempre vai ter 3 hipóteses, né? Se a constante do ácido for maior que a da base, o pH vai vir para o lado do ácido. Se a constante do ácido for menor do que a constante da base, o pH vai para o lado da base, o pH sobe. Mas tem a hipótese de a constante do ácido formado, né, ser muito parecida com a da base, que inclusive é esse exemplo aqui. Ó. Naquela hora eu estava chutando, né, mas eu já sabia. Essas constantes aqui são muito perto uma da outra. A constante ácida do ácido acético é um valor muito próximo da constante básica da amônia. Então aqui a gente tem assim, ó, uma competição que nenhum ganha do outro praticamente. Então, se nenhum ganha do outro, é uma coisa bem maluca. Porque a gente vai fazer a solução de um sal que sofre hidrólise, né? Só que um diminui a quantidade de OH- e o outro diminui a de H+, na mesma intensidade. E isso faz com que a gente não tenha uma alteração de pH. Então, por isso aqui é uma coisa bem interessante aqui da disciplina, até que é o seguinte, ó, do assunto, aliás, né? Que é o seguinte, ó. A gente iniciou falando de que sais, por exemplo, oriundo de ácido forte e base forte, eles não sofrem hidrólise. A gente até conseguiu perceber que solubilizar aquele tipo de sal, por exemplo, NaCl, ele não mexe no pH da solução, porque nem o Na+ sofre hidrólise e nem o Cl- sofre hidrólise. Então a gente não percebia mudança de pH. E agora a gente já está finalizando a parte teórica aqui e a gente está vendo o seguinte, ó, que se eu tiver sais que sofrem hidrólise, tanto o cátion como o ânion, os dois íons sofrem hidrólise, mas a intensidade da hidrólise dos dois é igual, acaba que o pH não muda. Então, também é bem interessante, né? Mas, claro, se um tem uma constante é um pouco maior, maior do que a outra, aí sim, tem mudança sim, né? Então, eu acho que eu expliquei isso bem claro nessas hipóteses que eu deixei claro aqui, né? E aqui é bem fácil, pessoal. Acho que até bem lógico também, né? Por exemplo, assim, o ácido formado ali é um pouquinho mais ácido que a base, vai prevalecer o ácido. Então o pH vem para o lado do ácido. E aqui, se a base, a constante é um pouquinho maior que a do ácido, o pH vem para o lado da base, né? Se as duas constantes são valores numéricos muito parecidos, muito próximos, aí um é igual ao outro, então no fim acaba que não consegue mudar o pH da solução ali, do meio aquoso. Aqui eu até coloquei que, por exemplo, a amônia, a constante básica dela dá 1,71 10 na menos 5. E o outro, o ácido acético, é 1,75 vezes 10 a menos 5. São números praticamente iguais, né? E aqui também não fiz a dedução, mas cada vez que a gente tiver sal desse tipo aí, oriundo de ácido fraco e base fraca, o cálculo da constante de hidrólise fica desse jeito aqui,
tá? Ó, Ka vezes Kb, porque tem hidrólise tanto do ânion como do cátion, né? O grau da hidrólise, a equação fica desse jeito aqui, também entra o Ka vezes o Kb aqui, a equação matemática é essa que a gente vai usar. E cada vez que eu quiser calcular o pH de uma que vai ficar a solução quando eu solubilizei um sal desse tipo aí, oriundo de ácido fraco e base fraca, a equação matemática é essa daqui, certo? Então aqui eu acho que na próxima página tem até um exemplozinho. Se perguntou qual é o pH de uma solução de acetato de amônio, aquele sal que a gente viu, né? Como exemplo, sabendo que a constante do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5, eu arredondei aqui, né? E a amônia também é 1,8 vezes 10 a menos 5. Vejam que são duas constantes. Aqui a gente nem precisa fazer exercício para saber, né? Por exemplo, se vocês já pegaram a teoria da coisa, já dá para imaginar. Ó. O ácido acético tem constante ácida igual à constante básica da base fraca, a amônia. Então, esse sal aqui ele sofre hidrólise. Tanto o amônio reage com água, como o ânion acetato reage com água. Se as duas constantes do ácido e da base são valores iguais, a gente já viu que ele não vai alterar o pH da solução. Mas aqui matematicamente está provado para vocês. Ó. Vocês vão lá, vão fazer o cálculo aqui e vão ver que o pH, a quantidade de H+, segue 1 vezes 10 a menos 7, que é bem o que tem só em água pura. E aí faz menos logo disso da pH 7. Por isso que a água pura, por isso que o pH neutro, né, o valor numérico do pH neutro é esse, o 7. Que é quando a gente tem a mesma quantidade de H+, igualzinha a de OH- em meio aquoso. E para calcular o grau da hidrólise, a gente vai usar aquela equação que a gente deduziu, eu não cheguei a deduzir, né, mas eu mostrei pronta já, aquela equação para esse tipo de sal aqui, certo? Aí pega a equação, coloca as informações nos seus devidos lugares ali, faz a continha e vai chegar naquele valor numérico entre 0 e 1. No mesmo esquema aqui, bem fácil, né? No final aqui, eu fiz um slide que é o resumo das equações, bem interessante, né? Porque deixa eu até diminuir bastante isso aqui. Esse slidezinho aqui, ele é o resumo de todas as equações que a gente viu. Ó. Quais são as equações que eu uso para calcular constante de hidrólise, grau de hidrólise ou calcular o pH? Se o ácido for oriundo, se o sal, aliás, for oriundo de ácido forte e base forte, não. Cara, deixa eu corrigir isso aqui que eu... Sais de ácidos, esse aqui é o ácido fraco, né? Ácido fraco e base forte, as equações são essas, tá? Se os sais são oriundos de... Isso aqui era o item 2 lá, né? Peraí. Era o item 2 lá, né? Se os sais eram oriundos de... Deixa eu... agora eu não vou arrumar isso aqui, mas as letras diferentes, então tudo bem. Tamanho da letra, né? Ó, vamos lá. Os sais oriundos de ácido fraco e base forte, as equações são essas, para calcular a constante de hidrólise, o grau de hidrólise e calcular o pH. Se o sal é oriundo de ácido forte, mas base fraca, as equações são essas, para calcular a constante de hidrólise, grau de hidrólise ou pH. E se o sal ele é oriundo de ácido fraco e base fraca, aí as equações matemáticas são essas. Então, essas são as equações que a gente sempre vai usar nos exercícios, né? Então, qual que é a questão? A principal coisa que a gente tem que fazer é olhar para o sal e ver, isso aqui é oriundo de ácido fraco, base forte. Aí tu já sabe, tu vai usar essas equações aqui, entenderam? Esse aqui, digamos que é o cardápio de equações que vocês têm, só que vocês têm que saber qual pegar. E para saber qual pegar, tem que sempre conseguir olhar para um sal e classificar ele naqueles 4 sais possíveis, né? E outro detalhe é que o primeiro sal, aquele que é oriundo de forte e base forte, aquele não tem hidrólise. Então, por isso que não vai ter equação nenhuma para ele aqui, né? Porque ele não sofre hidrólise, certo? Então, acho que no próximo vídeo eu já posso ir para os exercícios, certo, pessoal?